Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica e hoje eu trago pra vocês o meu perfil literário, vamos lá? Bom gente, eu vi esse vídeo lá no canal da Patrícia Lima, onde ela fez o perfil literário dela, então eu resolvi adaptar pro meu perfil literário e trazer também, mas eu vou deixar pra vocês o vídeo dela aqui embaixo pra vocês irem lá conferir o perfil dela, então vamos lá que eu quero contar pra vocês um pouquinho das coisas que eu gosto dentro dos livros. Antes de contar pra vocês, então, gostaria de convidá-los a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Se gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like que me ajuda muito. Se tem qualquer tipo de indicação de vídeo que você queira ver no canal, também deixa nos comentários que toda ideia é sempre muito bem-vinda. Se você for comprar qualquer um desses livros que eu falar, ou qualquer coisa que exista pelo site da Amazon, usa meu link que vai ficar aqui no box de descrições, que também me ajuda muito no crescimento do canal. Então, vamos lá. Bom, gente, eu separei aqui na minha colinha, então, as coisas que eu gosto de ver nos livros, tá? Eu não coloquei muitas coisas que, assim, na hora que a gente precisa sentar pra lembrar, a gente nunca lembra, né? Depois que acabar a gravação do vídeo, provavelmente eu vou lembrar de algumas coisas que eu também gosto nos livros e eu esqueci. Mas pra cada coisa dessas, então, que eu trouxer, que eu gosto, eu vou trazer um livro representando essa coisa, tá? Pra vocês poderem entender melhor, às vezes, com exemplo a gente entende melhor. Então, vamos lá. Aí eu falei de novo, vamos lá, chega. Então, vamos lá. Enfim, vamos começar. A primeira coisa que eu gosto muito em livros, gente, é intercalação de tempo, tá? Gosto quando o livro, tá acontecendo uma coisa aqui no presente, aí volta lá pro passado pra explicar alguma coisa que tá acontecendo no presente. Ou assim, teve um acontecimento no presente, mas a gente precisa, né, entender o que aconteceu no passado. Ou um plot, assim, meu Deus do céu, como assim no presente? Então eu gosto dessa intercalação da gente pra poder se situar melhor na história, digamos assim. Eu acho que flui muito melhor. E pra esse, eu não tô com o livro aqui que tá emprestado, mas eu vou deixar a capa aqui pra vocês. Eu trouxe pra ilustrar o Minha Sombria Vanessa, que eu acho que é um exemplo clássico, assim, de as consequências das coisas que aconteceram no passado interferiram em mim no presente hoje, digamos assim, é o que acontece em Minha Sombria Vanessa. Então acho que assim, é o exemplo que mais explica, que, né, todas as coisas que aconteceram lá refletiram aqui, tá? Então é isso que eu gosto muito nos livros. É tanto que é o que acontece na nossa vida no geral, né, gente? Tudo que acontece no passado serve de bagagem pra gente, então, pro nosso presente e futuro. Então acho isso incrível em livros e tenho o selo aprovado aqui da Jéssica pra esse tipo de coisas nos livros. Outra coisa que eu amo em livros é mais de um ponto de vista, tá? Uma história onde a gente pode ver como cada um dos personagens, principalmente dos protagonistas, que normalmente são 2, mas às vezes pode ter 3, 4, 5, depende. Mas eu acho muito importante a gente ter pontos de vista diferentes para ver como cada pessoa está reagindo com os acontecimentos do livro. E para ilustrar isso, eu trago Beijos em Nova York, da Catherine Ryder, porque aqui a gente tem o ponto de vista, então, da Charlotte e do Anthony. Olha lá. Então nós temos os pontos de vista que são principalmente nomeados, assim, ó. Eu gosto mais ainda quando nomeia, porque tem livros que simplesmente não nomeia, a gente tem que adivinhar. Então eu adoro, gente, eu amo ponto de vista. Também é uma coisa que flui muito pra minha leitura, principalmente em thriller. Eu amo em thriller, podia ter trazido em thriller, né? Podia ter trazido a outra senhora Parrish pra ilustrar também, que é um livro que, meu Deus, tem os pontos de vista, assim, deixa tudo muito melhor, mas esse daqui também é um bom exemplo, porque eu gostei muito do livro também. Gente, outra coisa que eu adoro em livro é viagem no tempo. Se tem viagem no tempo, pode ter certeza que eu já tô comprando pra ler, tá? Eu adoro quando o personagem vai pro passado e descobre alguma coisa, que não deixa de ser também aquela coisa, né, de intercalação de tempo. Vocês veem como é que eu gosto tanto, que eu gosto até da viagem no tempo, tá? Ou assim, o que ele faz ano passado pode mudar lá no futuro, que envolve um pouco de ficção científica, mas não necessariamente, porque eu não gosto dos livros que ficam explicando como funciona a viagem no tempo, tá? Eu gosto de livros que tenham a viagem no tempo e que mostrem pra nós, assim, na vida, a interferência disso. E pra isso, pra ilustrar isso, eu acho que o que eu mais gosto de viagem no tempo que tem é o livro Novembro de 63, de Stephen King. É um livro, assim, maravilhoso. O nosso protagonista vai voltar pro dia que o John Kennedy foi, enfim, assassinado. E aí a gente vai tentar descobrir se, às vezes, pelo fato de salvar o John Kennedy, será que mudaria alguma coisa na história do país? Provavelmente. Então é muito legal de ver o nosso personagem aqui, de estar voltando e o que interfere lá no futuro. Muitas pessoas deixam de existir, então é legal essa dúvida que fica toda. Eu adoro isso em livros. Tem outros que eu posso citar pra vocês, que é A Mulher do Viajante no Tempo, A Beira da Eternidade,
Ai, gente, agora foge, né? Mas tem outros aí que eu li também, mas amo esse tipo de coisa. Não podia existir, gente. Eu ia gostar tanto de viajar no tempo passado. Não é nem pro futuro que eu queria, não. É pro passado. Pra voltar algumas coisas, algumas pessoas. Acho que ia ser incrível. Ok, outra coisa que eu gosto, gente. Peraí que eu vou pegar aqui, que é bastante. Só um pouquinho. Outra coisa que eu gosto muito em séries de livros é quando a gente tem uma série, trilogia, enfim, quantos livros forem, onde cada livro é sobre um personagem. Não é necessariamente uma continuação do outro, a gente tem a história de uma pessoa, aí depois no outro livro a gente tem a história de outra pessoa que apareceu naquele primeiro livro, e aí por consequência, às vezes essa pessoa do primeiro livro também aparece no segundo livro e assim por diante. Mas assim, a gente começa a conhecer a fundo sobre personagens diferentes em uma mesma série, em um mesmo universo. Eu adoro isso. E pra ilustrar, gente, eu trago a série Amores Improváveis, que é uma série de New Adult da Ellie Kennedy. Então nós temos O Acordo, O Erro, O Jogo e A Conquista. Então são histórias de 4. Os protagonistas aqui são 4 jogadores do mesmo time de hóquei da faculdade, da Briar. E a gente vai então conhecer um pouquinho da história da romântica, digamos assim, sobre eles. Claro que nenhum deles espera se apaixonar, mas cada um vai ser fisgado pela mulher certa. Igual acontece com vários romances de época também. A gente tem aí os clássicos da Julia Quinn, que é os Bridgertons. Cada um dos livros, dos 8 livros, é sobre cada um dos irmãos. E eu adoro esse tipo de conexão que os autores criam do mesmo universo, com livros diferentes, onde a gente vai ter um pouquinho de cada personagem, assim, mais a fundo. E eu amo esse tipo de coisa em série. Eu acho que, assim, é legal porque às vezes a gente lê um, aí depois de ano a gente vai ler o outro, e aí se é aquela série meio que de continuação, você pode esquecer algumas coisas do primeiro, e aí interferir na leitura do segundo. E quando é assim, um sobre cada personagem, você não precisa ficar lembrando de todos os detalhes, né, de que aconteceu no anterior. Você pode ler também fora de ordem, se você quiser. Então eu acho isso bem legal nas séries, é uma ideia aí que eu gosto muito, que se eu fosse escritora, provavelmente eu ia aderir. Outra coisa que eu gosto muito, gente, são livros com temas, assim, mais fortes, mais reflexivos. Assim, eu gosto mais desse tipo de livro em forma de livros para jovens, tá? Não gosto muito, que nem eu tive a experiência com Minha Sombria Vanessa, que tem um tema muito forte. E foi um pouco mais complicado para mim, porque não era numa forma de escrita mais tranquila, igual eu costumo ver esses tipos de problemáticas em livros jovens, né? Eu já falei pra vocês aqui no canal que Young Adult são tipos de livros onde nós vemos as problemáticas dos jovens, o que os jovens ali passam nas suas vidas, né? Enfim, naquela mudança ali da infanto-juvenil para adolescente, enfim, né? Criança para adolescente, enfim. E eu gosto muito desse tipo de livro. E aí, pra ilustrar isso, eu trago o querido Evan Hansen, da Val Emmett, com várias outras pessoas. Aqui a gente vai falar sobre o suicídio, vai também falar sobre o bullying. Então, assim, eu acho que esses temas são muito importantes de ser lidos. Eu gosto muito de ler, apesar de não gostar que essas coisas existam. Eu gosto de ler para entender, principalmente, muito sobre isso. Já tive um pouquinho disso na minha vida, da questão do bullying, já sofri um pouco com isso, então sei mais ou menos como a gente se sente quando tá nessa idade e passa por isso. Então eu gosto de ler esses tipos de livros. Outro que também eu traria para ilustrar é O Último Adeus, da Cynthia Hand, que também é um livro mais jovem, que vai falar do suicídio também, questão da culpa, né, de como lidar com isso, principalmente. Funciona melhor para mim em livros jovens, mas eu sei que várias idades têm livros para vários tipos de pessoas com várias idades que passam por, enfim, problemáticas assim. Mas eu acho legal, eu acho importante lermos, é importante que os jovens, principalmente, leiam livros assim para saber tanto como lidar, também quanto como ajudar pessoas que estejam passando por problemas assim. Então, acho que vários livros de Young Adult que podem se caracterizar nessa opção que eu gosto muito de ler dentro de livros, porque eles fazem sim a gente refletir bastante. E esse aqui foi um livro que me fez refletir muito, que eu gostei muito também, e que super se encaixa nesse tipo de leitura que eu gosto. E o último dos que eu lembrei aqui gente, um tipo de livro que eu não costumo ler tanto, mas confesso que gosto de ler quando eu encontro algum, que é um livro epistolar. O que seria um livro epistolar? Livros em forma de cartas, enfim, né? Hoje em dia a gente não tem só cartas, mas existem os e-mails, as mensagens. Então sempre que tem um pouco disso dentro do livro eu gosto, né? Alguns livros a gente tá lendo ali e vê que tem aquela janelinha de mensagem, né? E aí as pessoas trocando mensagens, igual até esse que eu li. Esse que eu li recentemente, que também tem algumas mensagenzinhas que eles trocam, claro que não, né, mas não é na forma de mensagem, enfim.
Mas existem alguns livros que eles, em alguns momentos, eles ficam trocando ali, né, as mensagens e tudo. E pra ilustrar esse, eu trouxe um que ele é escrito todo em forma de e-mail, que é o livro Amor, do Daniel Glatauer. É um livro que eu li, gente, em 2012. Eu nem sei se ele existe mais. Ele é uma trilogia. É Amor, M, Léo e a Sétima Onda, os 3 livros desse daqui. E ele é escrito todo em forma de e-mails, tipo, todo. Eles começam a conversar porque o protagonista vai receber um e-mail por engano de uma pessoa achando que tá enviando para o e-mail de uma TV a cabo. Ele vai acabar respondendo esse e-mail e os dois vão começar a se conversar e se envolver ali através dos e-mails, mas os dois têm família, os dois têm seus relacionamentos, então a gente vai ficar meio que naquela de descobrir o que tá acontecendo. Eu gostei muito, é um livro que você devora, gente, é super rapidinho e é incrível. Eu gosto muito de livros assim porque eles são bem dinâmicos, normalmente eles têm uma leitura super fluida e rapidinha, gostosa assim. A gente não vê muito mais, né, livros assim, que são escritos todos em forma de uma conversa, mas eu gosto, mesmo que não é o livro todo, assim, eu gosto quando tem partes nos livros que eles começam a trocar e-mails ou mensagens pelo celular, né, e aí fica muda o tipo de narrativa, colocam aquelas caixinhas e tal. Eu gosto muito, emoji também, às vezes colocam, então emoji, enfim, e eu adoro esse tipo de coisa em livro. Bom, gente, então é isso. Foram essas coisinhas, assim, que eu lembrei, que eu gosto de encontrar em livros. Mas claro que vai ter muito mais, porque a gente, né, quando tá lendo um tipo de livro, a gente fala, eu também gosto disso em livro, né? Outra coisa que eu gosto muito também é o clichê, gente. Eu adoro o tipo de clichê que a gente já sabe tudo que vai acontecer na história, a gente mesmo assim quer continuar lendo. Eu adoro muito o clichê, tanto do romance, quanto do clichê jovenzinho ali, o Insta-Love, que existe tudo, eu acho legal de ler, eu gosto, porque eu uso a leitura pra mim como uma diversão, um passatempo. Eu não fico lendo só coisas que façam com que eu analise as coisas do mundo e do universo, porque se for ler pra fazer isso, a gente fica só estudando, né? Então eu gosto de ler coisas que me distraiam também, que me fazem, assim, relaxar em vez de ficar refletindo sobre muita coisa, sabe? Então eu também gosto de livros clichêzinhos, livros mais rapidinhos, mais bobinhos, mais, assim, engraçadinhos, né? Acho que é super válido aí, principalmente para os momentos da vida que a gente anda vivendo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Contem aí pra mim que tipo de coisas vocês gostam de ver nos livros. Que tipos de, enfim, detalhes que cativam vocês. Quando você sabe que existe tal coisa dentro do livro, vocês vão lá e compram correndo pra ler. Quero saber aí mais o que a gente pode trocar figurinha. Então é isso. Se gostou, deixa o like e nos vemos nos próximos vídeos. Beijinho. Tchau.